noite, galera, tudo certinho com vocês? Professor Flávio Jones aqui na sua telinha para mais uma dica braba de química. Hoje nós vamos aprender as principais relações métricas, relações proporcionais que caem no problema de estequiometria. Lembrando que estequiometria nós aprendemos lá atrás nas nossas aulas aqui no canal sobre leis ponderais, funções inorgânicas, nomenclatura e identificação de ácidos, bases, sais e óxidos. Então, se você ainda tem dúvidas em leis ponderais, em identificação e nomenclatura de funções inorgânicas, já dá um like aí, curte o nosso canal e assista aqui no nosso canal do Brabão da Química, o professor Flávio Jones, aulas e dicas brabas de química desses assuntos para você mandar bem na sua prova. Então vem comigo. Principais relações métricas, galera. Eu tenho uma reação química. Eu balanceei essa reação química. Veja que o número na frente do N2, que é o gás nitrogênio, esse 3 na frente do gás hidrogênio e esse 2 na frente do gás de amônia, o NH3, galera, isso corresponde ao quê? Ao índice estequiométrico ou coeficiente estequiométrico, ou seja, o número de mols daquela substância nessa reação química já balanceada. Ah, prof, o que é mol? Mol nada mais é do que unidade. E quantas moléculas, quantas quantidades de moléculas tem em um mol? Galera, quando eu falo de mol, eu estou falando o quê? De unidade. Veja bem, quantas unidades tem em uma dúzia de bananas ou uma dúzia de laranjas? 12 unidades. Quantas unidades tem em uma centena de bananas? 100 unidades. Então, quando eu falo mol, é a unidade de um átomo, uma espécie química ou uma molécula. Então, veja bem, está vendo esse gás nitrogênio, o N2? Esse númerozinho aqui corresponde ao quê? A 1 mol dessa substância. Isso quer dizer que nessa reação eu tenho qual a quantidade de N2? Uma molécula de N2. Aqui no 3H2 eu tenho o quê? 3 mols de gás hidrogênio, que é o H2. Ou seja, qual a minha quantidade de gás hidrogênio nessa reação? 3 mols, 3 moléculas de H2. A mesma coisa que no gás de amônia. Eu tenho o quê? 2NH3, ou seja, 2 mols de NH3. Ou melhor, qual é a minha quantidade de NH3, gás amônia nessa reação? 2 moléculas, 2 mols, 2 índices estequiométricos da amônia ou 2 coeficientes estequiométricos da amônia. Então, esses numerozinhos na frente vai ser o quê? A quantidade de moléculas que tem em cada substância envolvida nessa reação, ou seja, o número de mols, beleza? Lembrando que o número de mols quer dizer quantidade. Em um mol de Flávio, qual é a quantidade de matéria ou quantidade de partículas ou moléculas? Em um mol eu tenho o quê? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas. Disso você não pode esquecer o chamado número de Avogadro. Agora vem comigo nas principais relações que vão cair na sua prova. Balanceei a minha equação. Embaixo de cada componente dessa reação, eu vou colocar o quê? 1 mol. N2 tem 1 mol de gás nitrogênio, 3 mols de gás hidrogênio, 2 mols de gás amônia. Coloquei a primeira coisa embaixo de cada substância envolvida nessa reação. Lembrando que essa reação já deve estar o quê? Corretamente balanceada. Aí eu coloquei o número de mols.
Veja que agora eu vou colocar o quê? A massa em gramas de cada substância. Veja que um átomo de nitrogênio, ele vai corresponder ao quê? A 14 gramas. Só que um mol de N2, eu tenho quantos átomos de nitrogênio? 2 átomos de nitrogênio. Então, 2 vezes 14, que 14 gramas corresponde à massa de cada nitrogênio, vai me dar o quê? 28 gramas. Então, em 1 mol de N2, qual é a minha massa? 28 gramas. Veja, galera, que a minha massa de hidrogênio vai corresponder ao quê? A 1 grama. Só que aqui eu tenho quantos mols? 3 mols. Então, veja que em 1 mol eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e eu sei que cada átomo de hidrogênio corresponde à massa de 1 grama, 2 vezes 1, 2 gramas em 1 mol. Só que aqui eu tenho quantos mols? 3 mols. 3 mols vai corresponder a x gramas. Vou multiplicar em cruz, fazendo uma regrazinha de 3. X vezes 1, x. 2 vezes 3, x é igual a quê? A 6 gramas. Tá legal? Então, em 3 mols, eu tenho a massa o quê? Correspondente a 6 gramas de gás hidrogênio. Já aqui na amônia, veja que eu sei o quê? Que cada nitrogênio corresponde a massa o quê? De 14 gramas. Cada hidrogênio corresponde a massa o quê? De 1 grama. Só que eu tenho o que aqui? 14 em 1 mol. Eu tenho 14 gramas, que é a massa de cada nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1. Mais, qual é a massa de cada hidrogênio? 1 grama. Mas quantos hidrogênios eu tenho? 3. Então, 14 vezes 1, 14. Mais 1 vezes 3, 3. Em 1 mol eu tenho o quê? 17 gramas. Mas quantos mols de gás amônio eu tenho aqui de NH3? Eu tenho o quê? 2 mols. Por isso que eu vou pegar 2 mols vezes 17 gramas, que é a massa de 1 mol. 2 vezes 17 igual a 34 gramas. Olha agora bem, eu tenho a massa molar. Mas, prof, você não já tinha feito a massa ali em cima? Veja bem, galera, quando eu falo de massa em química, eu tenho 4 pertinentes. 4 vezes que você vai ouvir falar em massa. Primeiramente, o número de massa, quando nós estudamos lá em atomística. O número de massa não tem unidade. Lembra que o número de massa é a soma das partículas que eu vou encontrar ali no núcleo. Prótons, cargas positivas, mais nêutrons sem carga. Tá legal? Então, eu tenho o quê? Por exemplo, eu sei que no nitrogênio, tá? Ele tem uma massa de 14 e tem 7 prótons. O seu número atômico vai corresponder a 7. Lembrando que prótons e número atômico é a mesma coisa, são sinônimos. E aí, eu sei o seguinte, que quando eu calculei a massa, eu calculei o quê? 14 e a unidade é gramas. Quando eu calculo a massa molar, é a massa em gramas em 1 mol o quê? De nitrogênio. O que vai acontecer? Eu só vou o quê? Mudar a unidade, porque o nitrogênio, tá legal? Sempre vai ter a massa 14. O que vai mudar? Se eu tenho um número de massa, o número de massa do nitrogênio vai ser 14, mas sem nenhuma unidade. Quando eu calculo massa atômica, tá legal? Qual é a minha unidade?
vai continuar sendo 14, mas quando eu tenho a massa atômica, vai ser o quê? 14. E qual é a unidade? Que é a unidade de massa atômica. Quando eu tenho a massa molar do nitrogênio, vai continuar sendo o quê? 14. Mas a unidade vai ser o quê? 14 gramas por mol. E quando eu tenho a massa, que é a quantidade de matéria no nitrogênio, com a unidade de gramas, vai ser o que? Vai continuar sendo 14, mas a minha unidade é gramas. Então, não confunda. Massa molar é a massa em gramas em 1 mol da molécula, do átomo, espécie química ou da substância. Massa atômica é a massa de 1/12 do carbono 12. Só o que vai acontecer? Eu vou manter 14, a minha unidade vai ser o quê? UMA, se você for ver em literaturas mais antigas. Então, quando eu calculo a minha massa molar, veja que é a mesma coisa de lá de cima, só que o que vai mudar? A unidade, em vez de ser gramas, vai ser o quê? 28 gramas por mol. Aqui eu tenho o quê? Qual é a minha massa molar do gás hidrogênio? Eu não tenho 2, vai ser o quê? 2, tá? Gramas por mol. Como eu tenho 3 mols, vai ser o quê? 3 vezes 2, 6 gramas por mol. Aqui eu tenho o quê? Se eu falo em 1 mol, como eu calculei aqui 1 mol de gás amônia, vai ser o quê? 17 gramas por mol. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 14, 34 gramas em 2 mols. Tá legal? Agora, o volume. Quando eu falo volume, galera, principalmente para gases, tá legal? O que vai acontecer? Principalmente, tá legal? Quando nós falamos que esse gás vai estar nas CNTPs, as condições normais de temperatura e pressão. Eu sei que o volume molar de um gás, a unidade vai ser o litro, tá bom? E aí, 1 mol de gás, legal? Vai ocupar um volume de 22,4 litros. Por exemplo, se eu tenho 1 mol de O2, se eu tenho 1 mol de O2, qual é o volume molar nas CNTPs desse gás do oxigênio? 1 mol vai corresponder a 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols de O2, se 1 mol equivale a 22,4 litros, em 2 mols vamos colocar X, certo? Fazendo aqui uma regra de 3, multiplicando cruzado. 1 vezes X, X. 2 vezes 22,4 litros, vai me dar o quê? 44,8 litros. E daí por diante, 3 mols. Se eu tenho 3 mols de oxigênio, eu vou pegar o quê? 3, que são 3 mols, vezes o volume de 1 mol, que é 22,4 litros. Daí por diante. Tranquilo? Então eu tenho aqui o seguinte. No gás de nitrogênio eu não tenho 1 mol apenas, então 1 vezes 22,4 litros. E 1 mol de gás de nitrogênio vai ocupar o volume o quê? De 22,4 litros. Aqui no gás hidrogênio eu não tenho 3 mols, então eu vou pegar 3 vezes 22,4 litros. 3 mols de gás hidrogênio vai ocupar 67,2
litros. Já aqui no gás amônio, eu não tenho 2 mols de gás amônio, então vai ocupar o que? 2 vezes 22,4 litros. 2 mols de gás amônio ocupa em litros um volume o que? De 44,4 litros. Lembra que eu falei que o número de Avogadro? Então, em 1 mol, quantas partículas, átomos, moléculas ou espécies químicas que são íons tem ali de número daquelas partículas? Tem em 1 mol eu vou ter o quê? 6,0 vezes 10 elevado a 23 partículas, moléculas, átomos, íons, de acordo com o problema. Aqui vamos falar de moléculas. Eu não tenho uma molécula de N2, de gás de nitrogênio, 1 mol. Então, em 1 mol eu tenho quantas partículas? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de gás de nitrogênio. Em 3 mols, quantas partículas eu tenho de gás de hidrogênio? 3 vezes 6,0 vezes 10 a 23, eu tenho o quê? 18 vezes 10 a 23 partículas. Tá? Já aqui no gás amônio, eu não tenho 2 mols, então eu vou pegar esse 2 vezes o número de partículas em 1 mol, que é 6,0 vezes 10 a 23, que vai ter o que? Um total de 12,0 vezes 10 a 23 partículas em 2 mols de amônia. Tranquilo, galera? Muito bom ter vocês aqui. Uma ótima noite. Peguem esse vídeo, já guarda dentro do seu coração e mais, dá aquela força, aquela moral para o professor Jones aqui, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no nosso canal e espalhando para geral, para todos os seus amigos, vizinhos, colegas de classe e grupos e redes sociais. Tranquilo, galera? Tchau, uma ótima noite. Até amanhã com exercícios de estequiometria.